Estamos começando mais um programa Brasil em Debate, que é transmitido pela TV Câmara e a Rádio Câmara. A extinção de alguns recursos prevista no novo Código de Processo Civil está causando grande polêmica na comissão especial que analisa a matéria. Alguns advogados entendem que o fim desses recursos vai simplificar e agilizar o andamento processual, enquanto outros argumentam que a mudança pode comprometer a ampla defesa. Para debater pontos polêmicos do novo Código de Processo Civil, convidamos os deputados Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, e Valteni Pereira, do PSB de Mato Grosso. Deputado Hugo Leal, como é que o senhor vê esse debate, essa polêmica travada em torno do novo Código Civil, do projeto do novo Código Civil? Essa polêmica não é nova, né? Desde o Código de 39, né, até o Código atual, que é de 73, que tem... Defasado, né? Esse Código atual é de 73, ele tem 39 anos, né, 38 anos. E o que acontece? Essa polêmica sempre existiu. Esse Código atual, ele sofreu já 65 modificações, 65 leis que modificaram, ou seja, é uma média de dois projetos de lei tentando fazer o aperfeiçoamento. E aí escolheu, nessa reforma do Código, chamada de reforma ou dessa modificação, escolheu a fase dos recursos, como se os recursos fossem basicamente os grandes responsáveis pela morosidade da justiça. E aí passou-se a fazer esse questionamento, né? Eu vou focar, né, essa proposta que está tramitando na questão dos recursos, porque é a parte que está dando mais polêmica, é a parte que, pelo olhar do judiciário, é a parte que dos recursos devem ser extintos, grande parte deles ser extintos, e por parte dos advogados, são recursos que são importantes para a defesa, para, como disse aqui, o princípio constitucional da ampla defesa. Para fazer esse equilíbrio... Os advogados estão divididos em relação a isso. Estão. Há os que defendem e há os que criticam, Sabe combatem. Qual é a pergunta que a gente tem que fazer aqui na Câmara, é o nosso papel? Eu sou advogado, mas o meu papel aqui é representante da sociedade. O que a sociedade pretende? Quer dizer, o que nós pretendemos oferecer à sociedade? É uma justiça mais célere. Sim, claro, a celeridade tem que vir obrigatoriamente acompanhada de uma qualidade, de uma prestação jurisdicional boa. Você não pode fazer uma justiça célere como se fosse comprometer a defesa, por exemplo. Uma produção industrial. Então, você tem todo um critério. Agora, esses critérios estão sendo debatidos na comissão. Eu faço parte da comissão, eu sou o subrelator dessa parte na comissão que revê, né, o código, essas normas do Código de Processo Civil, e a gente nos debates, tem aprimorado. Um dos casos específicos, eu vejo aqui também a opinião do meu colega Valteni, que é a extinção dos embargos infringentes. Para a população, talvez isso não tenha nenhum efeito, não sabe nem o que significa isso, mas para os profissionais sabe. Hoje nós temos advogados que defendem a manutenção, uma parcela grande, outros advogados, pelo menos advogados públicos, querem a extinção dos embargos infringentes. Esse é um caso, só para você ter uma ideia, Tarcísio. Mas nós temos outros, que é a própria visão dos agravos, a profusão de agravos de instrumento, de agravos retidos que estavam tendo. Estão simplificando. Eu acho que isso é uma proposta boa. A dizer se vai simplificar ou se vai dar mais celeridade, o tempo é que vai nos dizer. Há uma colocação aqui de um cidadão que nós queremos colocar. Celso Lopes Seus, advogado da OAB do Rio Grande do Sul. O direito processual se ocupa de regras que mais atrapalham do que ajudam à obtenção da justiça. Por exemplo, o recurso processual das decisões não unânimes em nada colabora para a efetiva distribuição da justiça. É os embargos infringentes. Deputado Valteni. É um prazer estar aqui. Eu gostaria de colocar com relação aos embargos infringentes, que é exatamente, existe um recurso contra uma decisão única de um magistrado. Esse recurso leva essa decisão a ser analisada por 3 desembargadores no tribunal. Quando esses 3 desembargadores, né, definem
né, num único voto, 3-0, favorável contra quem recorreu, não importa, não cabe embargos infringentes. Mas se tiver um voto divergente, 2-1, 2 favorável e 1 contra, neste caso, hoje vigora os embargos infringentes para você levar para uma outra turma. Para o pleno ou para o pleno. Para o pleno ou para uma outra turma de mais 3 desembargadores analisarem esse voto vencido. Então, este é o recurso de embargos infringentes. E a ideia é exatamente, deu 2-1, acabou, está solucionada a causa. E, a partir daí, o voto vencido, ele pode ser objeto de análise pelo relator do recurso especial. Eu também concordo que os recursos, eles precisam ser reduzidos. Veja, hoje nós temos um sistema extremamente burocrático. Por exemplo, você tem uma decisão de única ou de última instância, que é de tribunais, vamos dizer assim, você apresenta um recurso. Colegiado, né? É uma decisão colegiada. Você apresenta um recurso especial. Não é caso de caber o recurso especial. Então, logo, não há o trânsito em julgado, porque você apresentou o recurso no prazo certo. Aí, hoje, funciona da seguinte forma. Você apresenta o recurso especial, ele não é admitido, ele não tem segmento, ele não vem para Brasília, ele não vai para o STJ. Então, ele para no tribunal. Aí você apresenta o agravo de instrumento. O agravo de instrumento, o relator automaticamente analisa e vê que realmente a decisão está certa, está correta, do recurso não subir. Aí ele dá a decisão confirmando. Aí você recorre em agravo regimental para a turma. A turma confirma essa decisão, mantém a decisão do tribunal de justiça, de origem. Aí o que acontece? Aí você faz embargos de declaração, fazendo pré-questionamento, para poder entrar com recurso extraordinário para o Supremo. Aí os embargos de declaração são julgados e aí vai para o recurso extraordinário. No recurso extraordinário ele não é admitido também. Novo agravo de instrumento. Aí vai para o relator monocraticamente também não recebe. Aí vai para o agravo regimental, né, para a turma. Aí a turma decide. Aí você vai para embargos de declaração. Quer dizer, 7 recursos para discutir uma decisão se deve subir ou não o recurso especial. Então, nós precisamos adotar um mecanismo de celeridade. Contribui para a lentidão. Às vezes, do processo. Se autoriza a subida do recurso especial, é mais rápido, acaba julgando mais rápido que essa quantidade de recursos. Eu até, sinceramente, as instâncias superiores, STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, e o Supremo Tribunal Federal, eles não têm que analisar a justeza da causa, eles têm que verificar se a interpretação do direito federal ou da Constituição está correta ou não. Então, é interpretação de direito. Só que com esse monte de recursos, como disse o deputado Hugo Leal, quer dizer, acaba demorando muito mais. Então, vamos enfrentar logo a questão, tem razão, não tem razão, acabou. Está aqui, está entregue a prestação jurisdicional. É com essa visão que nós precisamos. Esse é o grande desafio dessa comissão especial. Fazer com que a gente consiga entregar a prestação jurisdicional de forma célere e, como disse o deputado Hugo Leal, com qualidade. E eu acredito que uma redução no número de recursos realmente vai contribuir muito. Ou até mesmo o enfrentamento da causa, porque, na verdade, você não está enfrentando o mérito da causa, tem que enfrentar o mérito da causa. Tem outra intervenção aqui que pode enriquecer o debate. É do deputado Vicente Arruda, do PR do Ceará, que é advogado, é um eminente integrante da Comissão de Constituição e Justiça e é um parlamentar experiente. Ele diz: os embargos infringentes são a única oportunidade para que a parte faça o reexame das provas. O que o senhor diz como advogado, deputado? Exatamente, é o contraponto àquela colocação inicial. Ele está dizendo, aquele advogado do Rio Grande do Sul falava exatamente que os embargos infringentes não são mais necessários. Já o deputado Vicente Arruda, que eu conheço o posicionamento dele, por fazer parte da mesma comissão, ele defende, ele acha que os embargos infringentes é um dos poucos recursos que a parte, os advogados, têm a oportunidade de fazer, de ter de estabelecer o conflito, porque como não foi unânime a decisão, tem um conflito, então a oportunidade que se tem de tentar resolver aquele caso. É questionável, quer dizer, é louvável que ele apresente isso, mas hoje, eu imagino, a tendência hoje da comissão é
manter o texto do Senado com a extinção dos embargos infringentes. Porque aí a decisão que não é unânime, como disse aqui o deputado Valteni, a decisão que não é unânime vai para a discussão ou do relator, para uma decisão do relator, ou uma decisão da instância superior. O que o deputado aqui, o colega, falou, é que você veja, se a gente for tentar explicar aqui, para quem não é da área, do ramo, é uma conversa enfadonha, que ninguém consegue acompanhar. Até mesmo os profissionais têm dificuldades de embargo, do agravo, do desembargo. Isso a gente tem que otimizar, esse desejo que há. Porque, por exemplo, o juiz dá um despacho, o juiz de primeira instância dá um despacho, eu discordei do despacho, eu pego o recorro. Aí, para não precluir, eu tenho que entrar com agravo. Aí, cada decisão interlocutória, cada decisão que se dá num processo, o advogado tem, às vezes, que fazer isso até para poder preservar o direito do seu cliente, entrar com um agravo. Tem que acabar com isso. As decisões interlocutórias não podem precluir. Discute-se na hora de fazer o julgamento da sentença. Isso é um caso típico, porque senão essa profusão de instrumentos, de agravos, de recursos, é que causa essa lentidão toda. E digo, aqui hoje os tribunais superiores já estão usando a prática do despacho monocrático. O que é o despacho monocrático? Subiu o recurso especial, subiu o agravo de instrumento. O agravo de instrumento chegou aqui. Não vai reunir uma turma de 3 ou o plenário dessa turma para decidir um agravo de instrumento. Decide monocraticamente. Se tiver alguma razão que assista a parte, ele vai. Normalmente, o máximo que você está ganhando aí é tempo, porque a causa já está mais em primeira instância, segunda instância. Foi julgada procedente em primeira instância. Definida. Julgada e procedente em segunda instância. Vem para a instância superior, para a discussão, como disse ele aqui, da matéria legal ou da matéria constitucional, já vem com uma dificuldade. Não pode rever prova. Ainda tem advogado que insiste ainda em fazer a revisão de prova. Não tem mais. Primeira e segunda instância é para fazer isso. Não cabe mais. Não cabe mais. Chegou aqui, é meramente legal. É por isso que eu defendo a ampliação desse despacho monocrático, que também é uma forma de você dar celeridade processual. Agora, deputado Valteni Pereira, a verdade é que para o público, para a sociedade em geral, que pouco entende dessas filigranas, a justiça brasileira é muito lenta e distribui mal a justiça para toda a sociedade. Essa é a visão da grande maioria da opinião pública, não é? O senhor sabe disso. Esse é o grande desafio, é conseguir... Ainda não se fez uma reforma do judiciário que tornasse esse poder mais ágil na distribuição da justiça para toda a sociedade brasileira. Não é verdade? Esse é o grande desafio. Nós avançamos muito com a Defensoria Pública, com a implantação em vários estados, com a estruturação da Defensoria da União, que ainda é um pouco capenga, mas já avançou bastante. E isso faz com que o pobre, a pessoa humilde, tenha acesso à justiça. Mas quando ela cai nesse sistema, você tem estruturas ainda de recursos, estruturas processuais, de procedimento, que ainda atrapalha a entrega dessa prestação jurisdicional. E aí eu quero resgatar uma situação no meu estado através do processo trabalhista, né? O TRT da 23ª região de Mato Grosso, ele conseguiu atingir todas as 10 metas do CNJ, né? Inclusive, quando o CNJ baixou essas metas, ele já havia conseguido atingir 2 metas, já estavam atendidas, e as outras 8, com muita rapidez, ele conseguiu atingir. Tanto que dos 91 tribunais, ele ficou em primeiro lugar, né? E os instrumentos do processo do trabalho, como disse o deputado Hugo Leal, né? Qualquer decisão interlocutória, decisão simples, tá? Não está terminando o processo, está definindo um procedimento, uma modalidade de ação, aí o que acontece? Você recorre em agravo de instrumento. Então, toda decisão é passível de uma discussão recursal. E no processo do trabalho, você apenas consigna isso, você apenas protesta. Se você perdeu a causa, aí como está protestado, como está registrado a sua irresignação, o seu descontentamento, aí na sua peça processual, recursal, você vai apresentar, olha, lá tal dia aconteceu isso, eu pedi isso, está registrado e agora eu quero discutir, que eu perdi a causa. Se eu ganhei, não tem razão de eu ficar
né, digamos assim, discutindo a questão. Então, assim, o desafio da nossa comissão especial é exatamente enfrentar essas questões para tornar a nossa justiça célere, a gente conseguir entregar uma prestação judicional com rapidez, mas com qualidade. Sem comprometer a qualidade. Sim, né? sim, claro. Tarcísio, fica parecendo que é frustrante, né? Eu digo, o Tenê é operador do direito, ou seja, é defensor público, eu sou advogado, nós temos outras pessoas que estão... Fica frustrante porque a gente não consegue transmitir para a sociedade, quer dizer, o anseio dela. O anseio principal é ter a prestação mais rápida, sem ferir alguns preceitos constitucionais. Então, é um constante debate, né? conflito exatamente, da prestação jurisdicional célere com uma prestação jurisdicional boa, ou seja, correta, que defenda, que preserve os direitos do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal. E tem lá, esculpido também no artigo 5º, a questão dessa celeridade. A própria emenda 45, que foi a emenda da reforma do judiciário, previu ali no dispositivo constitucional dos direitos e garantias essa celeridade da prestação rápida, prestação justa. E a reforma do Código de Processo Civil, essa que nós estamos discutindo, é uma das hipóteses. Mas, às vezes, é frustrante, porque eu já fui convidado não só para falar sobre isso, não só em faculdade de Direito, na OAB, no Instituto dos Advogados do Brasil, e quando você está falando para iguais, para pessoas que conhecem... Profissionais, né? Quando você vai levar para um debate na sociedade, é difícil, porque a sociedade quer demandar uma coisa só. Ela fala assim, como é que o processo meu vai ser mais rápido? Você quer ser mais rápido, sem que seja visto como é que acontece a sua situação? Ou seja, você quer ser rápido, e aí você que acha que quando você ganha, ser rápido é ótimo. E quando você perde, ser rápido foi bom? Será que foi visto? Então, essa é a circunstância principal. E o direito da pessoa exatamente, que essa perdeu. É a circunstância principal. Agora, nós já temos no nosso ordenamento pátrio aqui, ele citou o TRT, eu cito o TSE, o Tribunal Eleitoral, que tem prazo, a eleição tem prazo para acontecer. Então, em 3 meses, várias causas sendo julgadas ali em 3 meses. Nós temos já alguns casos típicos de que a celeridade processual tem demonstrado que é viável, sem perder a qualidade, sem perder essa questão da ampla defesa. Dito aqui, essa questão das decisões interlocutórias do TRT, dos tribunais do trabalho, são facílimas de ser implementadas na justiça comum. Às vezes é dificuldade. Então, da mesma forma que temos prazos, os advogados têm prazo, o Ministério Público tem prazo, o juiz, o magistrado também vai ter que ter prazo. Quer dizer, esses prazos vão ter que ser comuns, ou seja, com respeito a cada um a cumprir. O CNJ, a criação do CNJ, o processo de incorporação do CNJ dentro desse universo tem sido fundamental, porque estabeleceu metas. Mais importante que reforma do Código de Processo Civil é você estabelecer metas, dentro dessas metas, respeitando a qualidade, respeitando a ampla defesa, mas estabelecendo. É possível que você tenha processo tramitando 5, 10, 15 anos, porque por algum motivo pode ter acontecido, né? Às vezes a ausência de citação. Eu tenho processos que demoram 4, 5 anos para citar. Ora, se não está conseguindo citar, então bota em edital e vamos tocar o barco. São ações, muito mais, são procedimentos que têm que ser tomados, muito mais do que exatamente a reforma, que a gente vai ficar discutindo a reforma e vai ficar ela pontual e pode atender uma demanda. Um outro caso que nós temos, que é um caso que está causando muita polêmica, está gerando muita polêmica, é a questão do incidente de demandas repetitivas. Esse é um instituto que nós estamos trazendo do direito alemão, isso não é nenhuma novidade no mundo jurídico. Incidente de demandas repetitivas. Ou seja, todas as vezes em que os tribunais, nos tribunais superiores, nos tribunais regionais e nos tribunais superiores, verificar, principalmente no Supremo ou no STJ, verificar que há sempre um tipo de demanda que é repetitiva, por exemplo, atualização monetária, coisas que são características... Plano verão, plano Collor, reposição salarial. Né? Porque é o seguinte, estabeleceu, é a súmula vinculante, mas só que a súmula vinculante ficou restrita à questão do Supremo Tribunal Federal. O incidente de demanda repetitiva pode acontecer até nos tribunais regionais, nos tribunais estaduais. Pode ser definido pelo STJ. Poxa, se nós já temos aqui declarado em vários casos, né,
a mesma decisão para o mesmo assunto, por que não estabelecer um incidente de demanda repetitiva? Não é para nem os mais tribunais dos estados também. Para todos. Guardado uma possibilidade de você demonstrar que aquela matéria não segue aqueles mesmos padrões. Mas esse é uma oportunidade. Só vamos conhecer se ele vai ser efetivo na hora que entrar em vigor. Deputado Valteni, os senhores colocaram uma questão que merece ser examinada. O Brasil é o único país do mundo que dispõe de uma justiça do trabalho autônoma, uma justiça do trabalho específica. Isso está certo? Será que a estrutura judicial, que é tão grande no Brasil, não daria conta desses processos? Na verdade, você está especializando. E eu acho interessante essa desconcentração, essa especialização. Veja, a relação capital e força de trabalho, esta relação, esse conflito, vamos dizer assim, diário, é importante que tenha uma justiça especializada, capacitada, para poder resolver esses conflitos. E eu iria mais longe, eu ampliaria essa competência da Justiça do Trabalho. Eu daria a ela que todas as demandas, e inclusive eu apresentei uma PEC, um projeto de emenda à Constituição aqui, está tramitando, aonde nós queremos que todas as demandas oriundas do enfrentamento entre capital e força do trabalho, né, seja discutida no âmbito da Justiça do Trabalho. Inclusive essas questões do INSS. A Justiça Federal Comum, ela já tem uma enorme competência, uma vasta competência, e o que acontece? Você transferindo essas competências, essa competência para a Justiça do Trabalho, que ela foi criada para isso. Quer dizer, nós estamos apenas e tão somente colocando a ela, dando a ela a integral, devolvendo a ela e dando a ela as condições integrais para que ela possa decidir esses conflitos. Mas tem que ser objeto de uma lei? De uma emenda à Constituição. Não ficou muito clara na emenda 45. Aí o Supremo decidiu. Por exemplo, uma relação entre o servidor público e uma prefeitura, o governo do Estado ou o governo federal, ela tem que ser discutida na Justiça Comum. Quando você poderia estar discutindo a Justiça do Trabalho. É força de trabalho, né? É o capital. Né? Então, quer dizer, essa relação de emprego, essa relação do trabalho tem que ser da Justiça do Trabalho e não da Justiça Comum. É um conflito social, né? É um conflito social. E a Justiça Comum, ela já tem muitas atribuições que ela não tem conseguido dar a resposta adequada. Nosso tempo está esgotado. O senhor queria dizer mais alguma coisa, deputado deputado Só para complementar Leal? isso, porque quando a Justiça do Trabalho foi criada, ela tinha um escopo, que era para fazer um atendimento de demandas ali de relações trabalhistas. Com a reforma, um pouco antes da reforma, foi ampliando o escopo de atuação dela. A questão de especialização ou de estar centralizado, ela, nesse caso aí, eu acho que a especialização ajuda muito mais. Porque se não tivesse a Justiça do Trabalho, estaria tudo aonde? Né? Talvez do mesmo tamanho ou até maior, tentando resolver. O que nós precisamos aí, neste caso, que a especialização dessa justiça traga uma prestação justa e rápida para a sociedade. Esse é que é o desejo. No momento que você amplia o escopo de atuação da Justiça do Trabalho, você reduz um trabalho da Justiça Federal e reduz um pouco do trabalho da Justiça Estadual. Veja bem, nós não estamos falando, não dá para falar, não adianta, Tarcísio, eu vou encerrar aqui minha participação, nós falarmos só de reforma de um código. Do Código de Processo Civil, do Código de Processo Civil. Tem que envolver todo o sistema os setores, judiciário. Todo o sistema do judiciário. Aí, cara, repito aqui, o CNJ foi um grande divisor de águas nessa situação. Então, vamos atacar não só os códigos, mas também essa estrutura para que a gente possa ter celeridade. Nosso tempo está esgotado. Muito obrigado pela presença do deputado Hugo Leal, do PSC do Rio de Janeiro, e do deputado Valteni Pereira, do PSB de Mato Grosso. Muito obrigado pela audiência. Até o próximo Brasil em Debate.